Oi, turma, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática. A gente já viu aí as operações com os números naturais. A gente já viu a adição, subtração, as propriedades, multiplicação. Hoje a gente vai ver divisão, tá certo? A gente já tem uns exemplos aí na nossa imagem, né? 8 dividido para 2, 6 dividido para 3, 4 dividido para 2, 9 dividido para 3. Então, a gente tem uma divisão matemática. Vamos lá ver e vamos conferir como é que a gente faz uma divisão, que nome a gente dá para os números nas divisões. Divisão. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática. Está presente não só na vida estudantil, mas também no cotidiano de todos nós. Assim como a adição possui sua operação inversa, que é a subtração, a multiplicação também possui a sua operação inversa, que é a divisão, tá certo? Então, a gente vai ver como é que se denomina, né, essa divisão. Um dos métodos que facilita a compreensão do algarismo da divisão é chamado método de chave. Vamos primeiro entender a nomenclatura desse método. Para isso, suponhamos que dividimos um número n. Ou seja, um número qualquer número que você atribuir, por um número d. Outro número qualquer, tá certo? Então, esse número que você escolheu vai ser o dividendo, o d vai ser o divisor, o q vai ser o quociente e o r vai ser o resto da sua divisão, tá certo? Pode ser um resto 0, pode ser um resto 1, dependendo do número que você vai estar dividindo. Na divisão de 30 por 4, utilizamos do método de chaves, que é esse método aí que a gente coloca o número, faz essas chaves, coloca o outro número dentro. Então, a gente tem o 30, que é o dividendo, que é o número que a gente vai dividir por 4. A gente tem o quociente, que é o 7, e o resto 2, tá certo? Então, aí o que foi que aconteceu? Como a multiplicação é o inverso da divisão, a gente vai fazer o quê? A gente multiplica aí, ó, 7 vezes 4, que deu o quê? 28. 28 menos quem? 30 menos 28, que restou 2, tá certo? O método de chaves nos diz que, ao dividirmos o número 30 por 4, não encontramos uma divisão exata. Ou seja, para ser uma divisão exata, ela tem que restar com um 0. Por exemplo, quando você divide 4 por 2, o resto é 0, tá certo? Porque ficou uma divisão exata. Ou seja, ao dividirmos 30 por 4, temos 7 parcelas iguais e mais 2 de resto. Dizemos que é uma divisão que é exata, o resto é 0, tá certo? Para realizar uma divisão de um número n por um número d, basta aplicar o algarismo da divisão. Iniciamos um termo que imagina em um número que vezes d resulta em n, ou chegue ao mais próximo possível de n, caso encontre um número que o resultado seja igual a n. A divisão pode ser realizada. Caso contrário, não seja igual a n, temos que subtrair n desse resultado, tá certo? Então, aí essas letras é só para vocês atribuírem, saberem que pode ser qualquer valor. A gente tem um exemplo aí, outro exemplo. Vamos dividir 60 por 5. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar esse 5 por algum número que vai chegar próximo a 60 ou igual a 60, tá certo? Agora, temos que descobrir um número que multiplicado por 5 seja igual. Cheguei mais próximo ou chegue mais próximo de 60. Critério de divisibilidade. Sabemos que o número terminado em 0 são divisíveis por 5. Então, ó, a gente tem aí. Assim, 12, ele fez então o quê? Ele foi imaginando, né? Foi calculando aí que se ele multiplicasse 12, 5 vezes 12 chegaria em 60. Olha aí, um resultado correto, ó. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, com 1, 60. Então, o resultado, né,
bem certinho, com restante 0. Chegamos à conclusão que o resto da divisão é um 0, ou seja, uma divisão foi finalizada, é exata. Então, tia, quer dizer que toda vida que eu fizer uma divisão e o resto for 0, é uma divisão exata. Quando restar 1, 2 ou outro número, é uma divisão não exata. Exatamente. Outro exemplo. Vamos dividir o número 35 por 2. Vamos novamente armar a divisão utilizando o método de chave, que é essa divisão aí, ó. Precisamos agora imaginar um número que é multiplicado por 2, isso mesmo, usando a sua imaginação, tá certo? A sua imaginação nas multiplicações. Se eu sei que 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 5, 2 vezes 3 é 6, desculpa, 2 vezes 7, né? Dá 14, e assim eu vou descobrindo e imaginando que número eu vou multiplicar por 2 que seja igual a 35 ou chegue mais próximo possível, tá certo? Note que aí a gente tem aí, ó. Ele foi imaginando e chegou no número 17. E ele fez a multiplicação, ó. 2 vezes 7 dá 14. Colocou 4. Vai 1. 2 vezes 1 dá 2, com 1 que foi do 14, 3. Então, deu 34. 34 é o mais próximo do 35, não é isso? Se ele tivesse colocado o número 18, ia passar quando ele fizesse a multiplicação. Então, ele colocou aí, ó, 17, que é o quociente, o 2 é o divisor, o 35 é o dividendo e o 1 é o resto. Então, 35 menos 34, resto 1. Note que o resto deu um número diferente de 0. Então, a divisão continua, que vai ser um número separado por vírgula, tá certo? Que aí vai ser outro dia de explicação pra gente, tá? E a gente tem aí os termos da divisão. Dividendo, 12, divisor 6, o resto 0 e o quociente. E esse símbolozinho aí que essa mocinha está segurando é o símbolo da divisão. E às vezes a gente também pode encontrar sem essas duas bolinhas, só o tracinho do meio, tá certo? Que também quer dizer o símbolo da divisão. Então, essa é só uma explicaçãozinha para a gente poder falar sobre divisão. Até a próxima aula. Vou colocar mais exemplos no livro para vocês fazerem a leitura em casa também. E qualquer dúvida, estou para auxiliar vocês. Um beijo virtual em todos e até a próxima aula.